Muitas vezes, quando ouvimos a palavra teologia, imaginamos algo estático, um conjunto de doutrinas frias e imutáveis guardadas em livros antigos e empoeirados. Pensamos em respostas prontas, em um sistema fechado, que nos entrega todas as verdades sobre Deus de forma definitiva. No entanto, quero convidá-lo a enxergar a teologia de uma maneira completamente diferente. Imagine-a não como um prédio sólido e acabado, mas como uma estrada que se abre diante de nós, um caminho que nos convida a caminhar. A teologia é, antes de tudo, uma jornada, uma peregrinação do coração e da mente em direção ao mistério infinito de Deus. É um processo contínuo de busca, de descoberta e, acima de tudo, de encontro. As próprias Escrituras nos mostram que a relação com Deus é marcada por movimento. Pense em Abraão, chamado a deixar sua terra e partir em direção a um lugar desconhecido, confiando apenas em uma promessa. Sua vida foi uma caminhada de fé, cheia de perguntas e incertezas. Pense no povo de Israel, peregrinando por 40 anos no deserto, aprendendo a cada dia a depender de Deus. E pense nos discípulos, que deixaram suas redes e suas vidas para seguir Jesus pelos caminhos da Galileia. Eles não receberam um manual de regras no primeiro dia. Eles aprenderam a conhecer o Mestre no dia a dia, na poeira da estrada, nas conversas ao redor da fogueira, nas dificuldades e nas alegrias compartilhadas. A teologia deles era viva, construída passo a passo. Grandes pensadores da fé cristã também entenderam isso profundamente. Santo Agostinho, em suas Confissões, não nos apresenta um teólogo com todas as respostas, mas um homem inquieto, um buscador incansável que narra sua jornada tortuosa até encontrar o descanso em Deus. Ele nos mostra que a teologia nasce de uma sede existencial, de um coração que procura sentido. Da mesma forma, Santo Tomás de Aquino, apesar de sua monumental Suma Teológica, teria dito ao final de sua vida que tudo o que escreveu era como palha diante da grandeza do mistério que ele vislumbrou. Isso não desvaloriza seu trabalho, mas o coloca em sua devida perspectiva. Um esforço humano para balbuciar algo sobre o inefável, uma etapa na jornada, não o destino final. Portanto, começar a estudar teologia não é se matricular em um curso para obter um diploma de sabedoria divina. É, na verdade, calçar as sandálias da humildade e aceitar o convite para uma longa caminhada. É entender que a cada passo, a cada leitura, a cada oração, o horizonte se alarga e novas perguntas surgem no lugar das antigas respostas. É uma jornada relacional, pois não caminhamos sozinhos, mas com Deus e com a comunidade de fé. E é uma jornada dinâmica, porque Deus não é um objeto a ser dissecado, mas uma pessoa viva que se revela a nós no decorrer do caminho, transformando-nos enquanto caminhamos. A verdadeira teologia não enche a nossa cabeça de conceitos, mas incendeia o nosso coração de amor. A jornada teológica acontece em um espaço fascinante, um território sagrado que se situa entre o mistério insondável e a nossa busca honesta por compreensão. É como caminhar na praia ao amanhecer. De um lado, temos a imensidão do oceano, profundo e misterioso, que nunca conseguiremos abarcar por completo. Do outro, temos nossos passos na areia, nossa tentativa de explorar a orla, de tocar a água, de sentir sua força. A teologia vive nessa tensão criativa. Ela reconhece com profunda humildade que Deus é sempre maior que nossas ideias sobre Ele. O mistério não é um muro que nos impede de avançar, mas um horizonte que nos convida a seguir adiante, sabendo que sempre haverá mais a descobrir, mais a amar. Essa aceitação do mistério nos protege da arrogância intelectual. O teólogo que pensa ter esgotado Deus em seus sistemas e definições deixou de ser um peregrino e se tornou um colecionador de borboletas mortas. Ele prendeu o mistério em uma caixa, mas o que ele tem ali não é mais o Deus vivo, e sim uma caricatura criada por sua própria mente.
A verdadeira espiritualidade teológica começa com a admiração, com o silêncio diante do sagrado. É a atitude do profeta Isaías que, diante da visão da glória de Deus, exclama: "Ai de mim! Estou perdido." É a atitude de Maria, que diante do anúncio do anjo, não entende tudo, mas guarda e medita os acontecimentos em seu coração. Por outro lado, o reconhecimento do mistério não nos condena à ignorância ou à paralisia. Pelo contrário, ele estimula nossa razão a investigar, a perguntar, a buscar entender. Deus nos deu a inteligência como um dom precioso, e ele se agrada quando a usamos para conhecê-lo melhor. A fé não é um salto no escuro, mas um passo em direção a uma luz que já começamos a entrever. A teologia é, portanto, o esforço de fé que busca a inteligência, como definiu Santo Anselmo. É usar nossa capacidade de pensar, de analisar, de conectar ideias para aprofundar aquilo em que cremos. É como um casal que se ama. O amor inicial os impulsiona a querer conhecer melhor um ao outro, a entender suas histórias, seus sonhos, seus medos. Esse conhecimento não diminui o amor, ele o fortalece e o aprofunda. Assim, a jornada teológica é uma dança delicada e contínua entre a reverência e a investigação, entre a adoração e o estudo, entre o silêncio e a palavra. Equilibramos a certeza da fé com a honestidade das nossas dúvidas. Abraçamos a luz que já temos enquanto caminhamos com coragem pela penumbra do que ainda não compreendemos. Não precisamos ter medo das perguntas difíceis. Uma fé que não pode ser questionada é uma fé frágil. Uma fé madura é aquela que tem a humildade de dizer "eu não sei" e a coragem de dizer "vamos procurar juntos". É nesse equilíbrio que a nossa teologia se torna viva, relevante e verdadeiramente humana, refletindo a nossa própria condição de criaturas que buscam seu Criador. Se a teologia é uma jornada, precisamos de um mapa para não nos perdermos no caminho. Não um mapa rígido que dite cada passo, mas um guia confiável que nos aponte as direções seguras e as fontes de água viva. A tradição cristã nos oferece um mapa precioso, composto por 5 práticas fundamentais, 5 pilares que sustentam uma caminhada teológica saudável e frutífera. Esses pilares não são técnicas complicadas, mas atitudes do coração e da mente que qualquer pessoa pode cultivar. Eles nos ajudam a construir nosso conhecimento de forma equilibrada, evitando os extremos do intelectualismo frio ou do sentimentalismo sem fundamento. Vamos olhar brevemente para cada um deles. O primeiro pilar é a leitura panorâmica das Escrituras. Antes de mergulhar nos detalhes de um versículo, precisamos ter uma visão do todo. É como montar um quebra-cabeça. Primeiro, olhamos a imagem na caixa para ter uma ideia geral do que estamos construindo. Ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos ajuda a perceber a grande narrativa da salvação, o fio condutor que une todas as histórias, profecias e ensinamentos. O segundo pilar é o estudo contextual. Cada texto bíblico nasceu em uma época, uma cultura e uma língua específicas. Ignorar isso é como tentar entender uma conversa pela metade. Precisamos perguntar: quem escreveu? Para quem? Por quê? Qual era o contexto histórico e cultural? Isso nos impede de tirar textos de contexto para justificar nossas próprias ideias. O terceiro pilar, que anda de mãos dadas com o segundo, é o uso de ferramentas. Ninguém precisa reinventar a roda. Temos à nossa disposição séculos de sabedoria acumulada. Dicionários bíblicos, comentários, atlas, estudos sobre os idiomas originais. Essas ferramentas são como as bússolas e os binóculos do viajante. Elas nos ajudam a ver com mais clareza, a entender as nuances do texto e a evitar interpretações equivocadas. Utilizá-las é um ato de humildade, reconhecendo que não somos os primeiros nem os únicos a percorrer este caminho.
É dialogar com a sabedoria de muitos que vieram antes de nós. O quarto pilar é a leitura devocional, também conhecida como Lectio Divina. A teologia não é apenas um exercício intelectual, é, acima de tudo, um encontro com o Deus vivo. A leitura devocional é o momento em que silenciamos nossas perguntas analíticas e abrimos o coração para ouvir o que Deus quer nos dizer hoje, através daquele texto. É ler a Escritura não para obter informação, mas para experimentar transformação. É o pilar que garante que nosso estudo não se torne seco e acadêmico, mas que permaneça como uma fonte de alimento espiritual e de intimidade com o Senhor. Por fim, o quinto pilar é o diálogo com a tradição. A fé cristã tem 2000 anos de história, de reflexão, de oração. Dialogar com os pais da igreja, com os reformadores, com os concílios, com os teólogos de diferentes épocas e culturas, nos enriquece e nos protege do individualismo. A nossa fé é uma fé comunitária, recebida e transmitida. A tradição é a grande conversa da qual somos convidados a participar. O primeiro passo em nossa jornada teológica, o fundamento sobre o qual todos os outros pilares se apoiam, é a leitura panorâmica das Escrituras. Muitas vezes, nossa relação com a Bíblia se parece com a de um turista que visita uma cidade imensa, mas só conhece alguns pontos famosos. Lemos um salmo aqui, uma parábola ali, uma passagem de Paulo acolá. São visitas importantes e belas, mas corremos o risco de nunca entender como esses pontos se conectam. Qual é a arquitetura geral da cidade? A leitura panorâmica é a decisão de sobrevoar essa cidade, de ver o mapa completo antes de explorar suas ruas. É o compromisso de ler a Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, para compreender a sua grande e única história. Essa grande história é o drama da redenção. Ela começa com a criação perfeita de Deus, um jardim de harmonia e comunhão. Logo em seguida, vemos a tragédia da queda, a ruptura dessa relação pelo pecado, que introduz a dor, o conflito e a separação. Mas Deus não abandona sua criação. A partir daí, toda a narrativa do Antigo Testamento é a história da promessa de Deus e de sua paciente preparação para a vinda de um Redentor. Vemos isso na aliança com Abraão, na libertação do Egito, na entrega da lei a Moisés, nas palavras dos profetas que mantinham a esperança acesa. Cada livro, cada personagem, cada evento aponta, de alguma forma, para a frente, para o cumprimento dessa promessa. É no Novo Testamento que essa longa espera encontra seu clímax. A chegada de Jesus Cristo é o centro de toda a Escritura. Os evangelhos nos mostram como ele é o cumprimento de todas as profecias e esperanças do Antigo Testamento. Ele é o novo Adão, o verdadeiro Israel, o sacrifício definitivo, o Rei prometido. Sua vida, morte e ressurreição são o ponto de virada da história humana. Depois, os Atos dos Apóstolos e as Epístolas nos mostram como o Espírito Santo capacita a Igreja a levar essa boa nova de redenção a todas as nações. A história continua, agora através de nós. E, finalmente, o livro do Apocalipse nos dá um vislumbre do fim da jornada, a consumação de tudo, a nova criação, onde Deus habitará para sempre com seu povo redimido. Quando temos essa visão panorâmica, cada pequena parte da Bíblia ganha um novo sentido. Um ritual aparentemente estranho no livro de Levítico se ilumina quando o vemos como uma sombra do sacrifício perfeito de Cristo. Uma genealogia longa em Crônicas deixa de ser entediante quando percebemos que ela está traçando a linhagem que levaria ao Messias. As lamentações dos salmistas ecoam o sofrimento de Cristo na cruz, e também o nosso próprio sofrimento. A leitura panorâmica nos protege de usar versículos isolados para provar qualquer coisa. Ela nos ensina a ler a Bíblia como a própria Bíblia se lê, como uma história unificada que revela o plano de amor de Deus para resgatar e restaurar todas as coisas em Jesus Cristo.
Depois de termos a visão do todo, a paisagem geral da grande narrativa bíblica, podemos começar a nos aproximar com mais cuidado de partes específicas do terreno. Aqui entram os pilares do estudo contextual e do uso de ferramentas, que são como a lupa e a bússola do nosso peregrino teológico. Estudar o contexto é um exercício de respeito e honestidade. É reconhecer que a Bíblia não foi escrita ontem, em português, para a nossa cultura do século XXI. Ela é uma coleção de documentos antigos, nascidos em um mundo muito diferente do nosso. Tentar lê-la sem entender esse mundo é como ouvir uma ligação telefônica prestando atenção em apenas um dos interlocutores. Vamos preencher as lacunas com nossas próprias suposições, e provavelmente entenderemos tudo errado. O estudo contextual nos convida a fazer algumas perguntas essenciais antes de perguntarmos o que este texto significa para mim. Primeiro, o contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo naquela época? Havia um império dominante? O povo estava no exílio ou em sua terra? Entender o cenário político e social ilumina muitas passagens. Segundo, o contexto cultural. Quais eram os costumes daquele povo? Como funcionavam as famílias, a economia, a religião? Por exemplo, entender o conceito de honra e vergonha no Mediterrâneo antigo nos ajuda a compreender muito melhor as parábolas de Jesus. Terceiro, o contexto literário. Qual é o gênero deste livro? É poesia, história, profecia, carta? Não lemos um poema da mesma forma que lemos uma lei, e a Bíblia está cheia de estilos literários diferentes. Para realizar essa investigação contextual, não estamos sozinhos nem desamparados. É aqui que o terceiro pilar se torna indispensável: o uso de ferramentas de estudo. Pense nessas ferramentas como a sabedoria de guias experientes, que já exploraram essa terra muitas vezes e deixaram anotações para nós. Um bom dicionário bíblico pode explicar o significado de uma palavra hebraica ou grega que não tem um equivalente exato em nossa língua. Um atlas bíblico pode nos mostrar a geografia das viagens de Paulo, ajudando-nos a visualizar as distâncias e os desafios que ele enfrentou. Comentários bíblicos, escritos por estudiosos que dedicaram a vida a um livro específico, podem nos oferecer insights sobre o contexto e a estrutura do texto que jamais perceberíamos sozinhos. Usar essas ferramentas não é um sinal de falta de fé ou de dependência excessiva do academicismo. Pelo contrário, é um ato de boa mordomia do dom da inteligência que Deus nos deu. É também um ato de humildade, pois reconhecemos que não somos a primeira geração a ler as Escrituras e que podemos aprender muito com a comunidade de fé ao longo da história. É claro que as ferramentas são meios, não fins. Elas devem nos servir para iluminar o texto sagrado, e não para substituí-lo. Ao combinar o estudo cuidadoso do contexto com o uso sábio das ferramentas disponíveis, nos equipamos para uma interpretação mais fiel e profunda, evitando os perigos do anacronismo e do subjetivismo, e nos aproximando com mais segurança do significado que o autor original, inspirado pelo Espírito Santo, pretendia comunicar. Se o estudo contextual e o uso de ferramentas representam o trabalho intelectual da nossa jornada teológica, a leitura devocional é o alimento que nutre nossa alma e nosso coração. A teologia que permanece apenas no campo das ideias, por mais brilhantes que sejam, torna-se estéril e fria. Ela pode até nos tornar arrogantes, como alguém que coleciona receitas, mas nunca cozinha, nunca saboreia a comida, nunca a compartilha com ninguém. O quarto pilar, a leitura devocional, garante que a nossa caminhada seja um verdadeiro encontro de amor com Deus. É o momento em que a palavra de Deus deixa de ser um objeto de estudo e se torna uma voz viva que fala conosco pessoalmente. A prática clássica da leitura devocional é leitura orante da Bíblia, uma tradição antiga que nos ensina a ler as Escrituras em 4 passos. O primeiro é a leitura. Lemos a passagem lentamente, talvez em voz alta, 1 ou 2 vezes,
prestando atenção a alguma palavra ou frase que salta aos nossos olhos ou toca nosso coração. Não se trata de analisar, mas de simplesmente receber o texto. O segundo passo é a meditação. Pegamos essa palavra ou frase que nos chamou a atenção e a ruminamos. O que ela significa? Por que me tocou? Que imagens ou sentimentos ela desperta em mim? É um mastigar lento da palavra, para extrair todo o seu sabor e nutriente. O terceiro passo é a oração. Depois de meditar, respondemos a Deus. A meditação nos levou a pensar. A oração nos leva a conversar. A nossa resposta pode ser de louvor, de gratidão, de arrependimento, de súplica. Talvez a palavra tenha revelado um pecado em nossa vida, e então pedimos perdão. Talvez ela tenha nos lembrado da fidelidade de Deus, e então o louvamos. É o momento em que o diálogo acontece. A palavra lida e meditada se transforma em uma oração sincera, um derramar do coração diante do Senhor. É aqui que a teologia se torna profundamente relacional, um encontro entre um eu e um tu. Finalmente, o quarto passo é a contemplação. Este é o momento do silêncio, do descanso em Deus. Depois de ler, meditar e orar, simplesmente ficamos na presença de Deus, sem palavras, sem pensamentos complexos. A contemplação não é algo que fazemos, mas algo que recebemos. É um dom de Deus, um momento de quietude em que permitimos que a palavra nos transforme por dentro, moldando nossos afetos, nossas vontades, nosso ser. A nos ensina que a teologia não é só sobre saber coisas sobre Deus, mas sobre ser transformado por Ele. Este pilar garante que nossa jornada teológica seja sempre uma jornada de amor, mantendo nosso coração aquecido e nossa fé vibrante. O último pilar que sustenta nossa jornada teológica é o diálogo respeitoso com a tradição. Vivemos em uma cultura que valoriza o novo, o individual, a ruptura com o passado. Muitas vezes, pensamos que a fé é uma questão puramente pessoal, uma relação vertical entre eu e Deus, sem nenhuma mediação. No entanto, a fé cristã é, por sua natureza, comunitária e histórica. Ninguém inventa o cristianismo do zero. Nós recebemos a fé de gerações que vieram antes de nós, que lutaram com as mesmas perguntas, celebraram as mesmas verdades e transmitiram o tesouro do Evangelho através dos séculos. Ignorar essa grande nuvem de testemunhas é como tentar construir uma casa sem alicerces. É uma atitude de orgulho e de empobrecimento. A tradição, com T maiúsculo, não é um conjunto de costumes humanos ou de regras ultrapassadas, como às vezes pensamos. Ela é a vida do Espírito Santo na igreja ao longo do tempo. É o rio da reflexão, da oração, da liturgia e do testemunho que flui desde os apóstolos até nós. Dialogar com a tradição é ouvir as vozes dos pais da igreja, como Inácio de Antioquia, Irineu de Leão ou Agostinho de Hipona, que foram os primeiros a sistematizar a fé apostólica. É aprender com os grandes teólogos medievais, como Tomás de Aquino e Boaventura, que buscaram harmonizar a fé e a razão. É considerar as intuições dos reformadores, como Lutero e Calvino, e as respostas do Concílio de Trento. É beber da sabedoria dos místicos, como Teresa d'Ávila e João da Cruz. Esse diálogo nos oferece pelo menos 3 grandes benefícios. Primeiro, ele nos dá raízes e profundidade. Ao percebermos que nossas perguntas já foram feitas e respondidas de muitas maneiras ao longo da história, somos vacinados contra a síndrome da novidade, a ideia de que somos os primeiros a pensar sobre algo. Isso nos dá uma perspectiva mais ampla e equilibrada. Segundo, o diálogo com a tradição nos protege da heresia. Heresia, em sua raiz, significa escolha. É quando escolhemos uma parte da verdade e a absolutizamos, esquecendo o todo. A tradição, com sua polifonia de vozes, nos ajuda a manter o equilíbrio, a sustentar as tensões e a abraçar o mistério em sua totalidade. Por fim, dialogar com a tradição
É um exercício de humildade e de comunhão com o corpo de Cristo em sua dimensão histórica. Reconhecemos que não somos mais sábios que 20 séculos de fé cristã. Escutamos com respeito, mesmo quando discordamos, buscando entender por que nossos irmãos e irmãs do passado pensaram e viveram daquela forma. Isso não significa aceitar tudo passivamente. A tradição é viva e cada geração é chamada a dialogar com ela, a reinterpretar suas riquezas para os desafios do presente. É uma conversa, não uma ditadura. Ao nos inserirmos nessa grande conversa, nossa teologia pessoal se enriquece, se corrige e se torna verdadeiramente eclesial, parte da sinfonia da fé que a Igreja canta ao longo dos séculos. Um dos temas mais fascinantes e, por vezes, mais tensos na jornada teológica é a relação entre a fé e a razão. Muitas vezes, somos levados a pensar que elas são inimigas, que para ter fé é preciso desligar o cérebro, e que usar a razão é um sinal de falta de fé. Essa é uma visão empobrecida tanto da fé quanto da razão. O Papa São João Paulo II, em sua encíclica, nos deu uma imagem belíssima. A fé e a razão são como as duas asas com as quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Uma pessoa que tenta voar com uma asa só vai apenas girar em círculos. Para alçar voos mais altos, para nos aproximarmos da verdade, precisamos das duas. A razão é um dom de Deus. É a capacidade que Ele nos deu de pensar, de observar o mundo, de fazer perguntas, de buscar a lógica, de construir conhecimento, a ciência, a filosofia, a matemática. Tudo isso são frutos maravilhosos da razão humana. A teologia não despreza a razão, pelo contrário, ela a utiliza intensamente. Como vimos, o estudo contextual, a análise literária, a investigação histórica, tudo isso requer o uso rigoroso da nossa inteligência. Santo Agostinho já dizia: crê para que entendas, e entende para que creias. A fé nos dá o ponto de partida, a confiança fundamental em Deus, e a razão nos ajuda a explorar as implicações e a beleza dessa fé. Por outro lado, a razão, deixada por si mesma, tem seus limites. Ela pode nos levar muito longe, mas não pode atravessar o abismo que nos separa do mistério de Deus. A razão pode observar a ordem do universo e inferir a existência de um Criador inteligente, como dizia Tomás de Aquino. Mas a razão, sozinha, jamais poderia descobrir que esse Criador é uma trindade de amor, ou que Ele se encarnou e morreu por nós. Essas são verdades que só conhecemos porque Deus, em sua liberdade e amor, decidiu se revelar a nós. A fé é a nossa resposta de confiança a essa autorrevelação de Deus. Ela não é irracional, mas suprarracional. Ela vai além do que a razão pode alcançar, mas não a contradiz. Portanto, a relação entre fé e razão não é de rivalidade, mas de aliança e mútua purificação. A fé protege a razão da presunção de que ela pode explicar tudo, lembrando-a de que existe um mistério maior. Ela abre para a razão novos horizontes que ela jamais imaginaria sozinha. Por sua vez, a razão protege a fé do fideísmo e da superstição. Ela ajuda a purificar nossas crenças de elementos mágicos ou infantis, nos desafiando a articular nossa fé de forma coerente e inteligível. A teologia saudável vive nessa parceria. Ela é a fé que busca entender, que não tem medo de perguntar, que dialoga com a ciência e a filosofia, sempre confiante de que toda verdade, venha de onde vier, em última instância vem de Deus, que é a própria verdade. Chegamos ao ponto crucial de toda a nossa jornada. De que adianta acumular conhecimento teológico, dominar os 5 pilares, equilibrar fé e razão, se tudo isso não nos transformar e não nos impulsionar para o serviço? Uma teologia que se fecha em si mesma, que se torna um fim em si mesma, é uma teologia morta. É como uma árvore cheia de folhas, mas que não dá frutos.
O propósito final da teologia não é nos tornar especialistas em Deus, mas nos tornar mais parecidos com Ele em amor, misericórdia e serviço. O conhecimento teológico deve sempre desaguar na prática, na vida concreta, na transformação do nosso coração e do mundo ao nosso redor. Essa transformação começa dentro de nós. Um estudo honesto da teologia deveria nos tornar mais humildes, não mais arrogantes. Quanto mais nos aproximamos do mistério de Deus, mais percebemos a nossa pequenez e a nossa total dependência de sua graça. Uma teologia viva nos torna mais pacientes, mais compassivos, mais capazes de perdoar, porque entendemos a profundidade do perdão que recebemos. Ela alarga nosso coração para amar aqueles que são diferentes, porque compreendemos que todos fomos criados à imagem do mesmo Deus. Se o seu estudo teológico está tornando você mais crítico, mais julgador, mais impaciente com os outros, algo está profundamente errado. O verdadeiro conhecimento de Deus sempre nos leva a um maior amor pelo próximo. Essa transformação interior transborda naturalmente para o serviço. A teologia nos impulsiona para fora de nós mesmos, para as necessidades do mundo. Quando contemplamos um Deus que se esvaziou, que se fez servo e lavou os pés dos discípulos, não podemos permanecer indiferentes ao sofrimento humano. A teologia nos dá olhos para ver a injustiça, a pobreza, a solidão e nos dá um coração para responder a elas. Ela nos motiva a visitar os doentes, a alimentar os famintos, a acolher os estrangeiros, a lutar pela dignidade de cada pessoa, porque em cada um deles encontramos o rosto do próprio Cristo. A teologia que não leva à diaconia, ao serviço, é apenas um bronze que soa ou um símbolo que retine, como disse o apóstolo Paulo. Convido você, portanto, a abraçar esta jornada teológica, não como um projeto intelectual, mas como uma aventura espiritual que envolve toda a sua vida. Caminhe com humildade, sempre consciente de que há mais a aprender e a experimentar. Caminhe em diálogo, ouvindo a voz de Deus nas Escrituras, na tradição, na sua comunidade e nas necessidades do mundo. E, acima de tudo, caminhe com um compromisso profundo com Deus e com o próximo, permitindo que cada descoberta sobre Deus se traduza em uma ação de amor. Que a sua teologia não seja apenas algo que você estuda, mas algo que você vive, respira e compartilha para a glória de Deus e a transformação do mundo.